Olá pessoal, bem-vindos a mais um Watchlist do terror da Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme que eu sorteei pra falar aqui foi o The Mangler, que veio pro Brasil com o nome Mangler, Grito de Terror. É um desses títulos extremamente genéricos que já foi usado umas 500 vezes e que não diz nada sobre o filme. Mas talvez essa tenha sido uma escolha autoconsciente, né? Porque se não fosse isso, o filme provavelmente se chamaria Mangler, a máquina de lavar assassina. Ok, tecnicamente não é uma máquina de lavar, isso também seria uma mentira, mas na real o tal do Mangler aqui é uma prensa industrial de lavanderia. É um trombolho enorme que serve pra passar e dobrar a roupa, tipo uns lençol, eu acho. Enfim, não é tão meme quanto a tua Electrolux batendo roupa possuída, né? Mas ainda assim é meio meme. E quem foi que pensou nessa ideia absurda e ridícula de lavanderia possuída? Foi o rei do terror, Stephen King, né? Porque é claro que foi ele. Ele escreveu esse conto de poucas páginas lá pra 1972 e aparentemente o Stephen King trabalhou numa lavanderia industrial dessas antes de ser famoso, né? Então assim, eu acho que ele canalizou todo o ódio que ele tinha desse trabalho nesse conto. Aí a gente pula pros anos 90, que as adaptações de Stephen King pra cinema e pra TV já tinham virado uma grande piada, e alguém decidiu pegar esse conto de aproximadamente 10 páginas e transformar em um filme de 2 horas. Quem dirigiu essa pérola foi o Tobe Hooper, o famoso mestre do terror, diretor do primeiro Massacre da Serra Elétrica. E pelo que eu li na internet, ele tentou fazer uma grande piada proposital com esse filme, mas foi uma coisa que os produtores não queriam fazer e estavam puxando para ser um filme de terror mais sério. O resultado é uma grande trecheira que tem todos os problemas que a gente imagina que ela teria com esse tipo de produção. É uma confusão tonal desgraçada que não sabe se leva a sério ou não, e tem uma história extremamente confusa e contraditória, porque os caras pegaram uma trama simples e fechadinha de um conto e meteram um monte de filler e um monte de merda sem sentido para tentar expandir isso pro longa-metragem, né? Mas ainda assim, eu me diverti demais porque é um filme muito estúpido e maravilhoso. Antes de eu falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram The Mangler, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe alguns filmes que a gente fala aqui através de enquetes e também apoia a gente, o que é bastante importante, né? Também vou liberar aqui spoilers, então estejam avisados de spoilers desse grande filme de máquina de lavar assassina. E vamos nessa, né? A trama do The Mangler é sobre essa lavanderia industrial chamada Blue Ribbon. Ela tem uma máquina enorme no centro dela, que é a famosa prensa industrial, né? Só que vários acidentes estão acontecendo com essa prensa. Uma mulher morre caindo lá, outras são queimadas com um cano de vapor que solta. Tem toda uma subtrama de um freezer que entrou em contato com essa lavanderia e que ficou esquisito também. Só aceita, só vamos, né? E aí o nosso protagonista, o detetive John Hunton, começa a investigar esse lugar. E não só ele descobre que essa prensa está possuída por um demônio, como ele também conecta isso com uma conspiração que está sendo feita pelos homens poderosos da cidade. Antes de mais nada, eu queria dizer que para um filme trash dos anos 90 baseado em um conto B do Stephen King, esse daqui tem um visual que eu achei bem legal. O filme todo tem bons visuais, tem uma fotografia maneira, bem sombria e meio inventiva também, com as cenas mais surreais, e tem uma arte muito legal ali para criar esses ambientes. A lavanderia industrial, na primeira vez que a gente bate o olho nela, a gente já entende o lugar como insalubre e ruim para os trabalhadores, e isso entra em contraste com a sala do chefe do lugar, interpretado pelo Robert Englund, que é um lugar super chique, decorado ali. E a primeira vez que a gente vê a sala dele ali, a direção coloca uns planos tortos de baixo para cima. Essa cena toda é gravada de uns ângulos bizarros, com um movimento de câmera acompanhando o Robert Englund ali de um jeito meio predatório, já coloca ele como o vilão da história. Até a delegacia de polícia tem uma coisa meio gótica, meio noir, esquisita, porque o protagonista tem que passar por ela pra chegar lá no necrotério e ele tem que descer tipo uns 3 lances de escadas que vão ficando mais sombrias e mais peculiares até chegar no lugar. Essa parte da delegacia eu só acho meio idiota, que no caminho pro necrotério tem tipo um corredor estreito que tem uma saída só e tem uma placa escrito necrotério. E aí quando ele vira nesse corredor, tem uma escada com outra placa escrita necrotério. E me pareceu meio redundante, sabe? Tipo, não tem outro lugar pra ele ir. Então é óbvio que o necrotério tá ali, né? Pra que tem 2 placas? Mas de longe o visual mais mirabolante do filme é a própria máquina vilã da história, né? Sempre é um desafio com esses filmes de vilão que é um objeto inanimado, que é como a gente vai
tornar isso em uma criatura maléfica. E nesse filme eles até que conseguem. O próprio design da máquina já é uma coisa meio ameaçadora, porque é um bagulho enorme, monstruoso, tem uma coisa meio lúdica, surreal no visual dela também. Ela parece um tipo de bicho deitado ali com a boca abrindo e fechando. E o design dela é meio peculiar também, que tem a marca escrito grandona na frente, com o número 6 ali como se fosse um focinho. E é claro que é número 6 por causa de 666, né? Número do demônio, e a máquina tá possuída. A direção do Tobe Hooper aproveita bem essa máquina, né? O primeiro plano do filme já vai apresentando ela pra gente, com a câmera passeando ali, mostrando todas as engrenagens. E tem várias cenas que brincam com o design dela, né? Os personagens parados ali, enquanto a barra dela ali fica abrindo e fechando como se fosse uma boca, como se ela fosse dar o bote na pessoa. Quando alguém cai lá dentro, a máquina fica toda com um visual vermelho sangue, uma coisa bem demoníaca. Então, assim, até que eles conseguem tirar um terror legal dessa máquina estática que tá lá, né? Mas acho que o maior problema de qualquer filme que tem vilões inanimados que não saem do lugar, pra você ter muita gente morrendo ali, você tem que ter muita gente tomando decisão ruim e literalmente se jogando na máquina, né? Porque não é como se ela estivesse indo atrás das pessoas. Então tem umas cenas do tipo, uma mulher indo investigar a máquina aleatoriamente no meio da noite, ou até o próprio detetive parando pra fumar, encostado na máquina que ele tá suspeitando que esteja possuída. E assim, né, pra quê? Ele pode se encostar em qualquer outro objeto do recinto. Mas ok, vamos pros personagens desse filme, que é uma coletânea muito peculiar de gente. São atuações extremamente exageradas. No começo do filme parece que tá todo mundo competindo pra ver quem consegue ser mais pistola que o outro. É todo mundo gritando, todo mundo se exaltando de alguma maneira. E pelo que eu vi, o Tobe Hooper fez isso de propósito, né, que ele realmente queria que todo mundo estivesse muito exagerado pra fazer uma coisa mais cômica. E tem cenas que tem esse humor peculiar do Tobe Hooper aqui que são bem visíveis. Quando o detetive e o amigo dele vão lá na casa do Robert Englund, o amigo tá tipo, nossa, que arquitetura gótica bonita, e tenta puxar um bagulho lá de campainha antigo, e o Ted Levine só olha na cara dele e depois toca a campainha normal que tá na porta. Então ele realmente dirigiu algumas cenas ali com um timing cômico que funciona. Mas os diálogos também são bem irregulares. Tem algumas cenas que eu não sei se foi proposital ou não, mas tem umas falas muito ruins nesse filme, mas tem alguns diálogos que são tirados diretamente do conto do Stephen King, que são levados mais a sério. Então também é uma parada meio contraditória. Mas enfim, o primeiro personagem que a gente vê no primeiro plano do filme é o gerente da fábrica, que é apresentado como um cara durão e carrasco ali com todo mundo, mas que tem uma virada de personagem ao longo da trama, que ele começa a achar que tem que desmontar a máquina porque tá tendo muito acidente nela, e isso acaba com ele perdendo o braço pra máquina, que o amigo dele tem que cortar com um machado pro cara não ser engolido, mas ainda assim ele morre e só desaparece do filme. Quem é realmente o dono da fábrica é o Robert Englund, o grande ator do Fred Krueger, que tá interpretando um dos personagens mais caricatos que eu já vi ele fazer. Ele é o típico dono capitalista pilantra que tá pouco se fudendo pros funcionários dele, e ele tem tipo 2 pernas de aço e um olho cego que ele usa um óculos escuro de um lado só pra tampar. Ele tá com uma maquiagem que envelhece ele de um jeito cartunesco, e ele tá falando todas as falas dele de um jeito muito malvado, esquisito. Ele é tão vilão de desenho animado rolando ali que é impossível levar ele a sério, o que talvez encaixe com a proposta exagerada que o Tobe Hooper queria fazer pra esse filme. Tem as várias mulheres que trabalham lá, mas as 2 mais relevantes são a sobrinha do Robert Englund, que é a menina virginal, típica final girl de filme de terror, que é a famosa adolescente de 25 anos, porque era pra ela ter 15 anos nessa história, e ela não tem muita personalidade, na verdade não tem nem muitas cenas, porque ela vê a véia sendo puxada pra dentro da máquina no começo, fica traumatizada e fica a maior parte do filme em casa, só é relevante de novo no final. Mas acho que a grande caracterização dela é que o tio controla ela, né, não deixa ela sair de casa, não deixa ela fazer nada, o que acaba sendo relevante pra trama também. A outra personagem é a garota nova que tá trabalhando lá, que todo mundo odeia sem muito motivo. É revelado que ela tá transando com o chefe, então talvez seja por causa disso, mas ao mesmo tempo, são umas cenas meio tensas, que é o Robert Englund obrigando ela a tomar banho na frente dele, e ela tá, tipo, constrangida, tá sendo coagida ali, chorando. Ela tá fudida lá embaixo, trabalhando igual as outras, tá sendo assediada pelo chefe, e todo mundo odeia ela de graça. O protagonista dessa história é o policial, interpretado pelo Ted Levine aqui. Ele tem todas as caracterizações possíveis de um policial desse tipo de filme, né? Que ele não tem vida além do trabalho, ele passa mais tempo com os mortos do que com os vivos, bem clichê. E é engraçado que o Ted Levine, ele tem esse drama ao longo do filme de que ele não gosta mais do trabalho dele, ele tá ficando traumatizado, e ele fala que ele trabalha demais. Só que ao mesmo tempo ele parece que não tá trabalhando muito, né? Porque ele tá passando o tempo todo dele investigando esse caso da lavanderia que
tecnicamente já tá fechado, foi considerado um acidente e acabou ali. E ele não aparece investigando mais nenhum outro assassinato que aconteceu nessa cidade, né? Então, assim, tá com tempo de ficar investigando máquina de lavar o cara. Mas esse trauma dele é bem colocado na direção, porque logo depois que ele vê o corpo da mulher que é destroçado na máquina, ele começa a ter umas visões, assim, tudo começa a lembrar ele da coisa. Ele vê o amigo dele cortando carne do churrasco, ele lembra da mulher estraçalhada que ele viu. Ele vê uma roda girando na água e isso lembra ele das engrenagens girando lá da prensa. Também tem o lance da mulher do Ted Levine, que morreu num acidente de carro no passado e ele se culpa porque ele que estava dirigindo o carro. E isso meio que não serve pra muita coisa, é só um drama genérico que eles colocam lá pra meio que justificar mais a personalidade do detetive, como esse cara que foca muito no trabalho. Eu não sei. É uma caracterização extremamente genérica que, pra falar a verdade, nem tem no conto, eles só colocaram isso no filme de sacanagem. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele é um bom personagem, porque ele é um cara engraçado, ele é muito cínico e ele é surpreendentemente mente aberta pra um detetive de filme de terror. Ele escuta o amigo dele falando sobre todas as teorias de demônio e tudo mais e ele decide tentar ver se essas teorias funcionam mesmo. Mas eu acho que ele também tem essa vontade de tentar prender o Robert Englund e os figurões por trás dessa lavanderia de qualquer jeito, porque ele fica muito obcecado com o que aconteceu. Foi um acidente horrível, um acidente de trabalho ali que ninguém foi culpado no fim das contas. Então ele tem um senso de justiça ali que tá guiando ele, e se os métodos naturais de investigação estão sendo barrados pela galera acima dele, então ele vai tentar os métodos sobrenaturais de investigação pra achar quem foi o responsável. E tem um amigo dele que aparece do nada explicando filosofia pro cara, é o amigo intelectual, que eu batizei de Edgar Wrong. No conto, esse personagem é um professor de universidade, mas no filme meio que transformaram ele num idiota esperto, que é o cara muito inteligente que sabe as teorias, mas que não sabe se comportar socialmente, também de um jeito meio caricato canastrão ali. Let's go. Mark. Are you a virgin? Excuse me? Ele é um personagem que deduz muito rápido que a máquina da lavanderia tá possuída. Ele acaba meio que servindo de um professor enredo ali pra explicar uma parte sobrenatural da trama. Mas eu acho que o personagem que tem mais destaque, que é mais irrelevante no filme, é o fotógrafo. A cena que apresenta ele é ele tirando foto da cena do crime horrível lá da lavanderia. E aí é uma construção de suspense boa também, que a gente vê a reação do Ted Levine pro corpo que tá ali, mas não vê o corpo. E aí quando o cara tira a foto, as imagens do corpo todo destroçado piscam como se fossem o flash da câmera. Então a gente só tem um relance ali da parada grotesca que aconteceu. Mas ele é um grande filler do filme. No começo eu até achei que o personagem podia ser sobrenatural de alguma maneira, porque ele é um personagem muito aleatório. Ele sempre aparece do nada tirando foto do protagonista, não importa onde que ele tá. Ele só fala com o protagonista e ele troca umas ideias muito esquisitas com ele. Umas coisas meio filosóficas ali, refletindo da vida e do trabalho do cara. Só que do nada, na metade do filme, eles começam com o drama de que esse personagem do fotógrafo tá morrendo de câncer. E aqui essas cenas mudam o tom completamente, porque era uma parada mais ambígua e agora não é mais, agora é meio que um drama. Só que é impossível levar esse drama a sério, porque eles resolveram caracterizar esse fotógrafo igual o Fred Krueger. O cara tem o chapéu do Fred Krueger, tem um cachecol nas cores do Fred Krueger, e eles pegaram um ator mais jovem e colocaram uma maquiagem pesada nele pra deixar ele com uma cara de muito velho. Só que isso acaba deixando ele com aquela cara meio derretida do Fred Krueger também. Então é impossível de levar esse personagem a sério. Tem até umas cenas macabras com ele, quando ele finalmente tá morrendo, ele tá tentando falar uma coisa pro protagonista, ele levanta e cospe sangue na câmera, uma coisa bem feita ali. Mas, no geral, é um personagem muito confuso e que não faz muita coisa. Ele tá no filme também pra servir de professor enredo. Só que aí ele explica a parte da trama, que é a parte sobrenatural mais estúpida ainda, que foi adicionada só pro filme. Ah, eu devia dizer também que o ator que faz esse personagem também interpreta o legista, que aparece em uma cena só, mas aí ele tá sem a maquiagem pesada, né? Que eu acho que mostra como é um trabalho bom de caracterização de maquiagem, apesar de ser meio caricato, né? Que realmente não parece a mesma pessoa. Tá, o roteiro desse filme então é um monte de nonsense, como é de se esperar. A cena inicial do acidente acontece porque tem uma trabalhadora mais velha que vai tomar um remédio, o remédio cai na máquina e ela tenta pegar o remédio na máquina com ela ligada ainda sem falar nada com ninguém. Que é a coisa mais estúpida que você pode fazer e a máquina não precisa nem estar assombrada pra isso. Só que ela tá fazendo isso porque a caixinha de remédio dela tá vazia, ela não tem mais remédio pra pegar que seja de fácil acesso ali, né? Só que aí, logo depois que ela morre, o detetive tá meio bolado, outra mulher aparece e dá uma caixinha de remédio pro detetive, falando, ah, a véia tomava isso daqui, toma também que você vai sentir bem. E aí eu só fiquei pensando, calma, se essa mulher tá dando os remédios da velha pro cara, é porque ela tinha mais ali. Então ela não precisava ficar tentando pegar a porra do comprimido que caiu na máquina. Isso piora mais ainda quando o Ted Levine vai lá no necrotério ver o corpo da velha, ele vê os pertences dela ali, abre a bolsa dela e tira mais um saquinho de remédio cheio de dentro da bolsa. Então a mulher
tinha pelo menos 2 frascos cheios do remédio ali com ela, mas ela ainda assim tentou pegar o que caiu na máquina. Por quê? Mas o maior nonsense do roteiro é óbvio que é a parte sobrenatural. E aí é o foda de tentar adaptar um conto pra uma parada muito maior, né? Os caras decidiram expandir a história de possessão dessa máquina. E o que acaba aqui é que o filme tem 2 justificativas de o porquê essa máquina tá possuída, e é claro que essas 2 se contradizem e não fazem sentido juntas. A primeira é a mesma que acontece no conto, que foi tudo feito pelo acaso mesmo. O demônio é um tipo de energia que começou a habitar a máquina porque foi invocado sem querer. O filme começa com essa mulher, né, a garota virgem, cortando a mão na máquina e saindo sangue, caindo sangue na máquina toda. Ao mesmo tempo que isso acontece, tem 2 caras carregando um freezer que deixam cair em cima da máquina sem querer, soltam umas faíscas. E como essa menina é virgem, é como se tivesse sido feito um ritual ali, misturou a eletricidade com o sangue de virgem e possuiu a máquina. E cara, eu gosto dessa explicação mais simples. O conto até expande um pouco sobre isso, fala que essa possessão foi o resultado de muita coisa que a máquina foi ingerindo com o tempo e o sangue de virgem foi só o estopim. Que ela ao longo do tempo deve ter pego umas coisas do tipo sangue de morcego porque caiu um morcego nela, ou pata de cavalo porque alguém deixou cair uma geleia de mocotó na máquina, alguma coisa assim. Vários itens usados pra bruxaria e pra magia que caíram na máquina ao longo dos anos e culminaram em alguma coisa ali. O filme deixa implícito que isso aconteceu também ali nessa primeira cena, e eu acho que funciona por isso, sabe? É uma parada meio idiota, mas que é um idiota espertinho. Dá até pra fazer uma comédia no ponto de vista do demônio, que o maluco do nada tá habitando uma máquina de lavar e tá... Caraca, como é que eu vim parar aqui, gente? Ainda dentro dessa justificativa, o Edgar Wrong aqui explica que tem 2 tipos de possessão. Tem a possessão normal e a possessão tunada. Que aí, se a possessão dessa máquina tiver tunada, fudeu, porque o demônio come até bíblia de café da manhã, vai ser muito difícil de tirar ele daí. Eles acham que estão lidando com a possessão normal porque pra fazer a tunada, precisa de uma planta específica chamada de belladonna. Ela não é uma planta encontrada na região e não teria caído ali naturalmente. Mas aí tem a reviravolta no final do filme do remédio, que a véia deixou cair na máquina, que um dos ingredientes é belladonna. Então isso faz ser uma possessão tunada e os personagens não estão preparados pra lidar com isso. Isso é bem construído na trama até o lance do detetive ficar pegando os remédios da velha que ele se vicia e no final ele conseguir descobrir o que é lendo os ingredientes ali. Então essa parte toda eu acho bem legalzinha até. Mas aí a parte original do roteiro, que é a segunda justificativa, foi onde o filme me perdeu. Porque o que eles fizeram eles meteram um culto, é claro, né? Porque trama de culto é a morte criativa de filme de terror. E aí essa justificativa de culto mete que tudo isso foi planejado pelo Robert Englund. É óbvio que ele era malvado desde o começo, tá no visual do personagem, mas também tem algumas outras dicas mais sutis ali. Quando o detetive vai investigar a mansão dele, o nome dele tá logo embaixo de uma carranca de demônio ali, que já mostra que ele tem algum tipo de satanismo rolando ali pra fazer a máquina possuída. Mas a questão é que o cara perdeu as pernas, perdeu os membros dele pra máquina já, a filha dele morreu caindo na máquina muito tempo atrás. Isso na real acontece porque ele tem um acordo com o demônio que tá dentro da máquina, que ele faz esses sacrifícios todos em troca de poder. Então ele manda na cidadezinha toda ali. A gente vê que ele controla o xerife e o juiz que foram investigar o acidente que aconteceu lá, e estão passando pano pra lavanderia insalubre do cara. E isso tudo a gente acaba descobrindo do pior jeito possível, que é só uma cena muito canastrona do Robert Englund explicando tudo pra garota nova que tá ali com ele. Ele até mostra pra ela o acordo, tipo, literalmente, num papel impresso e assinado pela máquina de lavar, aparentemente? Tipo, o quê? Daí o fotógrafo, quando ele morre, ele deixa um pacote lá pro detetive no escritório dele, né? Isso é o grande clichê do terror, que é o livro conveniente que conta a história da cidade e vai mostrando pra gente sobre esse culto. Que todos os caras poderosos da cidade tiveram filhas que morreram aos 16 anos, que desapareceram misteriosamente. Então é isso, eles sacrificam garotas de 16 anos pra máquina em troca de poder e tem que ser no dia do aniversário dela. E convenientemente, isso tudo tá acontecendo no dia do aniversário de 16 anos da sobrinha virgem do Robert Englund. O que eu acho muito idiota disso também é que a última cena do filme, depois que tudo já aconteceu, é o detetive chegando em casa e recebendo uma carta póstuma ali do fotógrafo que enviou pra ele muito tempo atrás. E essa carta explica uma outra parte do filme. Fala pro protagonista não confiar em ninguém que tenha algum membro faltando nessa cidade, porque isso significa que todos eles fizeram um pacto com a máquina. Eu só fiquei me perguntando, por que esse arrombado desse fotógrafo moribundo não deixou essa carta explicando parte crucial da trama junto com o livro conveniente que ele já deixou no escritório pro protagonista? Ele fechou o livro no pacote, deixou lá e depois foi no correio pra deixar a cartinha pro cara? Não faz sentido nenhum isso. E aí tem esse culto que todo mundo faz parte, que é o xerife, o juiz, o médico e a garota nova que perde o dedo pra máquina
também passa a fazer parte desse culto, mas é uma parada que também não faz muito sentido, porque essa mulher tá chorando o tempo todo, ela claramente não tá gostando de estar ali com o Robert Englund, e aí ele conta pra ela essa história toda de pacto com o diabo, ela ainda tá chorando, impactada ali, e na próxima cena ela já aparece completamente transformada, malvadona, com um visual de vilã de novela, caricata demais, é uma transformação que acontece de uma cena pra outra, é estúpido. Só que a parada é que nada disso faz sentido junto, porque é muita regra, sabe? A pessoa tem que sacrificar a menina de 16 anos no dia do aniversário dela, ao mesmo tempo que eles também têm que sacrificar uma parte do próprio corpo pra ficar na máquina, sendo que parece só um monte de complicação desnecessária, sabe? Só um ou outro já devia funcionar como um sacrifício. E o pior ainda é que tem essa revelação, né, de que isso tá rolando na cidade desde sempre. Isso só serve pra cancelar toda a parte interessante do conto, que foi o ritual feito ao acaso dentro da máquina. Então todo aquele lance do sangue de virgem, do belladonna que tá no remédio, foda-se isso, não faz diferença. O demônio já tava ali antes, isso não serviu em nada pra invocar ele. A revelação que eles fazem do ingrediente no remédio do final acaba não tendo peso nenhum, porque aquilo não contribuiu em nada, né? Se essa parada já estava possuída antes, e o Robert Englund fez isso de propósito, então ter caído ou não o remédio ali, foda-se, sabe? O Robert Englund provavelmente já tinha jogado belladonna e o resto do Anthrax inteiro junto também dentro dessa merda 40 anos atrás já. Essa foi uma piada de heavy metal aqui, perdão. O show do Anthrax no Summer Breeze foi bravo. E eu nem falei do Freezer possuído ainda, né? Tem essa subtrama também. Cara, o Freezer possuído é a parte mais idiota do filme. Primeiro que tem esses dois entregadores andando com o Freezer aí por cima, trombando ele em todo lugar, derrubando ele em cima das pessoas o tempo todo, que parece uma sketch de comédia. E aí eles deixam o Freezer na casa de uma pessoa e quando ele volta a aparecer no filme, é numa cena que uma criança morreu presa, asfixiada dentro do Freezer, né? Só que essa cena toda parece uma cena de The Room. A cena toda é bizarra, que o detetive tá indo lá investigar o que rolou e tem um monte de gente gritando diálogo expositivo pra ele, nada natural, do tipo, a mãe tá lá chocada que o filho dela morreu, ela vira pro detetive e grita: ele está desaparecido desde as 11 da manhã de hoje. Tipo, que porra de diálogo é esse? E a parada vai ficando mais absurda, porque ninguém sabe de quem que é o Freezer, ele só apareceu no quintal, dá a entender de que o Freezer tá andando sozinho pela cidade. Quando eles abrem o Freezer pra ver, tem um monte de pássaro morto lá dentro, que mostra que ele tá matando animais, prendendo eles ali dentro. Uma parada que faz sentido. Mas aí quando o Edgar Wrong coloca a mão lá dentro, o Freezer tenta morder o braço dele e acaba numa das melhores cenas do filme, que é o Ted Levine surtando, pegando uma marreta e começando a socar a porrada num Freezer, com muita convicção. O Ted Levine nesse filme, ele tá muito Nicolas Cage das ideias, ele tá surtando, fazendo um monte de coisa aleatória. Eu aposto que ele conseguiu aquele trampo no Silêncio dos Inocentes porque alguém viu essa cena. Eventualmente ele bate tanto no Freezer que sai um furacão de alma de dentro do negócio e ele consegue resolver o exorcismo da melhor forma que tem, né? Que é na porrada. Essa cena toda serve pra convencer o protagonista de que tem algo sobrenatural de fato rolando ali, e a partir daí ele começa a pensar num jeito mais espiritual ali de lidar com a máquina principal. Outro elemento importante desse filme, que é bem na cara, é a crítica social dele, né? Porque, assim, é literalmente tudo que ele mostra pra gente sem muita sutileza. Eu acho que é um filme com uma crítica bem rasa, e acho que ela talvez não funcione tanto justamente por esse estilo caricato e exagerado dele. A velha no começo deixa os remédios dela cair na máquina, porque o gerente é carrasco com ela, e ela tá pegando os remédio dela ali porque ela não pode parar de trabalhar. Acho que tem toda uma questão ali de segurança no ambiente de trabalho, né? Porque como eu disse, a velha apoiando a mão na máquina, a velha colocando a mão pra pegar coisa ali, ela sendo obrigada a trabalhar direto. Isso é um acidente esperando acontecer sem nem precisar da máquina estar possuída. Todo o ambiente ali parece ser um lugar péssimo de trabalhar e bate nessa questão do chefe carrasco, do chefe explorador, o lugar insalubre. Acho que o filme é uma crítica bem óbvia ao capitalismo e a gente rica fazendo dinheiro literalmente com o sangue dos trabalhadores. Porque é literalmente isso que tá rolando, né? A galera cai na máquina, morre e no dia seguinte tá tudo rolando normal, como se nada tivesse acontecido com o substituto que apareceu ali. O Robert Englund consegue se safar de qualquer penalidade porque ele é rico e corrupto e compra a polícia da cidade. E a crítica acaba caindo pra literalmente o que acontece na trama, né? Que é tipo, gente rica daria até a própria filha em troca de dinheiro e poder. Uma coisa que eu acho muito legal nesse filme também são os efeitos. Ele é um filme bem grotesco, tem muita cena de gente sendo esmagada ali dentro da máquina que a gente vê com efeitos de sangue, com os efeitos de bonecão ali, efeito prático, tudo muito bem feito. E isso acaba caindo também pro exagerado e pro meio cômico, um humor mórbido, assim, em algumas cenas. Tipo, os caras levando o corpo da mulher embora numa cesta pingando sangue. Ou toda a morte do Robert Englund no final, que ele cai na parte da máquina que dobra lençol e ele vai sendo lentamente dobrado, todo quebrado ali aos poucos. Então, assim, efeitos muito legais nesse filme, surpreendentemente. Tudo isso culmina num final muito estúpido. Os vilões morrem pra própria máquina ali, e aí os personagens tentam fazer o exorcismo, né? É uma cena
cena que dá uma intensidade épica pra uma parada estúpida acontecendo que fica muito engraçado. No final parece que o exorcismo deu certo, mas eles descobrem que a máquina era uma possessão tunada, que tava com Belladonna nela, e ela começa a explodir e a se transfigurar, e aí também o filme me perdeu totalmente, porque a máquina vira um bichão de computação gráfica datado horroroso, e a gente cai naquele ultimato de filme do Stephen King, né, que tem coisa que é melhor deixar só no livro. O filme faz uma sequência de perseguição enorme com a máquina indo atrás dos personagens, ela come o professor também, mas essa perseguição acaba sem final, porque eles não derrotam a máquina, eles só caem no esgoto e a máquina parece que, vou lá não, gente, muito sujo, vou ficar aqui. Começa a vir um monte de fogo, parece que a máquina explodiu off-câmera, é meio incompreensível todo esse final do filme. O filme ainda termina voltando um pouco na crítica social, porque a garota virgem que ia ser sacrificada sobreviveu, mas ela perdeu um dedo pra máquina. Isso faz com que ela faça o acordo automaticamente ali com o demônio, e no final ela virou literalmente o tio dela, que ela foi de garota inocente pra chefe carrasca que não liga pros funcionários e tá colocando a máquina pra comer mais gente. Se pá, isso é uma parte da crítica, né? Essa coisa de pessoa idealista ou inocente que é corrompida pelo sistema. Ela vendeu a alma dela pra herdar o posto de empresário do pai dela ali, que não é pai, né? É o tio, mas enfim, é a mesma coisa. Enfim, eu acho esse final todo uma zona incompreensível, eu acho bem chatinho. Eles podiam só cortar toda essa parte do final que ficou uma merda e fazer um filme de 90 minutos, que eu já acho longo pra um filme de máquina assassina. Porque é aquilo, né? É um final muito estúpido. Eles não tinham efeitos bons pra fazer isso direito na época e parece que eles sabiam disso, porque a máquina de computação gráfica aparece muito rápido de relance e a gente não vê nada. Mas aí a gente fica se perguntando, né? O que é pior? Não ver o bicho ou ver uma geringonça de computação gráfica datada dos anos 90 pirulitando por aí? Os dois são horríveis. Então, por mim, assim, a recomendação é assistir o filme. No momento que eles terminam o exorcismo, a máquina parece que morreu e o Edgar Wrong fala: caraca, não acredito, deu certo. Tu desliga essa porra e vai dormir, tá bom, acabou. Enfim, o The Mangler é uma trecheira, como eu achei que seria. É meio longo pro que ele é, mas eu acho que é um trash clássico desses. Cheio de efeito prático questionável, o roteiro é uma merda confusa que se contradiz o tempo todo, os personagens são caricatos e os atores estão muito exagerados, e tudo isso é muito divertido de assistir. Ok, vamos ver o que o destino reserva aqui pra gente pro vídeo desse quadro do mês que vem, né? Vamos lá. Demorando, suspense. O que é Dead End? Um filme de 2003. Ah, tá, esse filme é um filme de Natal. Acho que a Karina já até falou dele em uma das trash list dela. Ray Wisling, Shea, bom elenco. Então é isso, é o que saiu.